Queridos, abrir a Bíblia Sagrada na carta de Paulo, quer seja na primeira ou na segunda de suas epístolas, escritas à igreja de Corinto, para mim, Marco Feliciano, é uma grande aventura. Primeiro porque eu sou apaixonado pela história do apóstolo São Paulo. Nesses anos que venho servindo a Deus, e desde que li a Bíblia pela primeira vez, quando eu tinha 9 anos de idade, eu amei a história do moço de Tarsis, ou da cidade de Tarshite, como é conhecida lá no Oriente Médio. E descobri em Paulo alguns segredos para a existência de um ministério profícuo, sadio, e de uma vida em comunhão com Deus extremamente abençoada. Imagine vocês que o escritor dessa epístola, ele não nasceu cristão, nasceu judeu, e não bastasse ser judeu, ainda era fariseu, né? Ou seja, uma linha extremamente radical do judaísmo. Era um homem que tinha crises internas, como todo ser humano tem, e por isso acaba vertendo todas as suas crises para dentro do seio da sua religião. Geralmente as pessoas acabam fazendo isso. As pessoas vêm para dentro de uma igreja e ali vêm porque tem algum tipo de problema, e aqui procuram encontrar uma solução para o seu problema. E alguns acabam se envolvendo tanto com a fé que acabam ficando cegos, né? Como aconteceu com o apóstolo São Paulo. Houve um momento da vida dele que ele ficou extremamente cego pela sua religião. E ao estar cego pela sua religião, ele passou a ser mais justo do que o próprio Deus, matando aqueles que ele julgava ser estranho ou diferente da fé dele. Aqui ele chamava de heréticos. É assim que começa a trajetória desse 13º apóstolo, né? Se o número 13 no Brasil não presta, na Bíblia ele tem um segredo, né? Meia dúzia entenderam aí, né? Vou falar de novo. Se o número 13 no Brasil não presta, na Bíblia ele tem um segredo, né? Jesus tinha 12 mais um, com ele 13, né? Então, apóstolo, depois que o Senhor fundou o seu ministério, foi ao céu, deixou aqui 12 apóstolos. Mais tarde vai ele escolher o 13º apóstolo, que é o apóstolo São Paulo. Para chegar aqui na segunda epístola dele aos Coríntios, eu queria dar aqui um briefing, fazer um retorno. Eu sei que estou pregando aqui para líderes, e já vamos participar da Santa Ceia, só para a gente não se perder. Vamos tentar entender aqui um pouquinho da história desse rapaz. Eu tenho alguns pensamentos, porque foi que Jesus levantou ele. O Senhor já havia estado aqui por 3 anos e meio, montou o seu colégio apostólico, escolheu 12 homens a dedo, deu a eles autoridade, poder e unção, e mesmo assim um deles o traiu, e o outro acabou negando ele. Esse vazio que fica por aquele que o trai é recomposto pelo clero que fica naquele tempo, e então a igreja começa a caminhar. A igreja começa a caminhar em cima de uma ordem dada pelo Senhor Jesus. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. O problema é que a igreja que inicia em Atos dos Apóstolos, ela recebe tanta graça e tanta unção, que ela simplesmente acha que não precisa ir até os confins da terra, e coloca em risco a ordem do plano da salvação para o mundo. Porque como esta igreja era composta somente de judeus, e os pilares desta igreja são Pedro, Tiago e João, eles se esmeram em ministrar apenas para judeus. Eu até tento compreender, embora não aceite, mas eu entendo. Imagine você não ter nada como ministério, estar apenas sonhando em Deus te usar. De repente você vai para o meio da rua e prega um sermão, e no seu primeiro sermão 3.000 pessoas se convertem. Não foram pessoas que foram agregadas ou pessoas que eram simpatizantes. A Bíblia diz que houveram 3.000 conversões. Ou seja, o coração daquelas pessoas mudou da água para o vinho, e passaram a seguir Pedro como se ele fosse de fato o grande Messias do seu tempo. Daqui a pouco vai Pedro, marca uma outra cruzada, a segunda vez que ele vai pregar, e ele ganha 5.000 almas. Imagine aí, com 2 pregações, você inicia uma igreja com 8.000 membros. Não disse 800, 8.000 membros. Esses membros ficaram tão apaixonados por Pedro, que um dia ele disse: vendam tudo que vocês têm e coloquem aqui aos meus pés. As pessoas venderam casa, fazenda, sítio. Pedro criou uma igreja tão gigantesca com 2 pregações, que para ele o mundo estava limitado a Jerusalém.
Alguns foram um pouquinho mais longe, uns foram para Samaria, Judeia, mas nenhum deles teve coragem de ir aos confins da terra. E como o evangelho seria e ficaria apenas para os judeus, Jesus teve que se movimentar no céu. Quando ele se movimenta no céu, porque a palavra dele não pode cair por terra, como os 12 estão envolvidos apenas com os judeus, ele vai lá naquele caminho, naquela velha estrada que leva à cidade de Damasco, que ainda existe até os dias de hoje. No meio do caminho tem um homem pequeno, um homem de 1,5 metro de altura, uma cabeça desse tamanho, calvo por natureza. Há quem diga que ele era manco de uma perna e caolho ainda por cima. Esse é o modelo que Deus vai usar para levantar o maior avivamento que esse planeta já viu. Esse rapaz, eu disse a vocês, judeu, fariseu, pegou todos os traumas que ele tinha e mirou um grupo de pessoas. Era uma religião que nascia. Essa religião ainda não se chamava cristianismo, se chamava O Caminho. Como se chamava? Porque o líder da religião um dia disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por conta dessa expressão, ele consegue cartas, não apenas com a sua religião, mas também com o governo do seu tempo, para perseguir indiscriminadamente e sem nenhum peso estatal sobre ele. Ele tinha liberdade, não apenas para fechar essas religiões, mas para matar as pessoas que fossem contra ele. E é no caminho de Damasco que está ele, Saul de Tarshite. A palavra Saulo não existe. Na verdade, o nome dele era Saul de Tarshite, ou Saulo de Tarso, como conhecemos. Interessante é que o nome Saulo significa o grande homem de 1,5 metro de altura. Foi esse homem que, junto com, aparelhado por 3 ou 4 guardas pretorianos, colocou medo em toda a igreja do seu tempo. O medo que ele provocou foi tão violento que uma igreja como a de Jerusalém, com 8.000 membros, simplesmente desapareceram, se esconderam em suas casas, enfurnaram pelos cantos. Alguns foram congregar nas catacumbas do seu tempo, com medo desse anticristo que se levanta, dessa besta fera irada, desse homem terrível que matou homens e mulheres em nome daquilo que ele acreditava. E lá no caminho de Damasco vai acontecer algo que não era para acontecer. Pergunte por que não. Quem conhece a Bíblia sabe que em cada tempo uma expressão de Deus se manifesta na terra. O Velho Testamento inteiro, Deus Pai se manifesta. No Novo Testamento, Deus Filho se manifesta até que ele morre, ressuscita e ascende ao céu. E quando ele chega ao céu, o Espírito Santo desce. Então, cada manifestação de Deus na Trindade teve o seu tempo na terra. Nenhum interfere na administração do outro. Mas de repente, a terra está sob a administração do Espírito Santo. E olha Jesus aparecendo de novo aqui na terra. Porque lá no caminho de Damasco é ele quem aparece para Saulo de Tarso. Não é o Espírito Santo, não é Deus Pai, é o próprio Senhor Jesus. E pelo que eu leio e pelo que eu entendo, Jesus não foi ali bater papo com ele. Jesus não foi ali vocacioná-lo para uma missão. O Senhor foi ali para punir aquele homem, porque aquele homem estava tocando na noiva dele. Me deu até um arrepio aqui agora. Aquele nanico estava tocando na noiva de Jesus Cristo. E eu imagino que Jesus olhou do céu e viu que não tinha macho aqui na terra para defender a noiva. Então, ao invés de ele mandar um anjo ou um arcanjo, ele olhou para o pai e disse: pai, o Senhor Jesus explodiu com a sua glória na frente de Saulo de Tarso. Quando a glória dele explode diante de Saulo de Tarso, os olhos dele se derretem instantaneamente. As órbitas dos olhos dele se derretem, porque a glória que explodiu ali foi a mesma glória que saiu de dentro da Arca da Aliança, quando Uzá tocou nela. Alguém lembra disso? Por que ninguém vê a glória de Deus? Porque quem vê a glória de Deus morre. A glória de Deus é incompatível com o corpo humano. E quando Jesus explodiu a sua glória ali, como eu disse e repito, ele não foi para conversar nem para negociar, ele foi para matar aquele homem, porque aquele homem tocava na sua noiva. Só que aquele homem era muito inteligente. Os soldados que estavam com ele, embora não tenham visto a glória, quando viram aquele homem com seus olhos derretidos, saíram correndo, porque notaram que algo aconteceu fora do normal. O nanico, ao invés de sair correndo, tateando,
Ele usou de inteligência e ele cravou os joelhos no chão. E quando ele dobrou os joelhos no chão, ele aplacou o furor de Jesus. Não existe uma posição maior e tão grande para o homem como quando ele está de joelhos. Alguém ajoelhado pode impedir uma tragédia, pode impedir uma maldição, pode quebrar um tempo de derrota e de angústia. É o nanico Saulo, quando ele dobra os joelhos, Jesus respira fundo. Eu imagino o Senhor respirando assim, com furor, olhando para ele, e agora mais calmo, dobrou o joelho, o coração arrependeu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Naquele momento, o Senhor muda a história, e ao invés de matar o nanico, o Senhor dá para ele algo pior do que a morte. Ele vai servir a Jesus. Ele que matava os crentes, ele que falava em nome da religião dele e em nome de Roma, agora vai se tornar o garoto propaganda do Evangelho. Só Deus é capaz de fazer isso. Imagine alguns anos atrás, quando o Dr. Roberto Marinho da Globo e o Dr. Leonel Brizola eram como Deus e o diabo. Um não podia ver o outro, né? Um falava mal do outro. Imagine você se o Dr. Roberto Marinho um dia dissesse assim: eu quero convidar aqui o Leonel Brizola para ele ser o garoto propaganda da Rede Globo. É impossível, é algo que não dá para pensar. Imagine o Pelé fazendo propaganda de cigarro. Alguém consegue conceber a ideia? Não dá, é um atleta. Pois bem, Deus faz exatamente isso. Ele pega o assassino de crente e transforma no maior pregador do seu tempo. Deus é capaz de transformar a maldição em bênção. E se alguém acredita nisso, dá mais um grito de glória para empolgar o coração aqui do pastor. Olha que coisa bonita. Aleluia. Agora que ele está cego, ele recebe uma ordem. Ele desce para uma região onde tem mar. Ele vai para a casa de um certo Simão, o curtidor, que era seu amigo. Ele fica dentro da casa de Simão, o curtidor, 3 dias em jejum. 3 dias em? E nesses 3 dias em jejum, Jesus voltou para o céu, fez um rascunho, escreveu a história desse moço, ou reescreveu a história dele, apresentou ao Pai, o Pai aprovou. E agora lá do céu, Deus olha para a terra em busca dos líderes da igreja, porque o Senhor quer levantar Saulo de Tarso, a quem ele vai transformar em Paulo de Tarso. A palavra Paulo significa o pequeno, Saulo o grande. Ele chegou diante de Deus grande, mas para Deus só presta aquele que é pequeno. Por isso Deus mudou o nome dele. Grande não fica perto de mim. Eu vou trocar o seu nome. Seu nome agora vai ser Paulo, o pequeno. Ele está lá na casa de Simão o curtidor. Eu fico imaginando aqui, e aqui eu quero a atenção dos pastores. Na unção, na consagração de alguém para o ministério, é preciso que o alto clero da igreja ore, enxergue e então execute essa missão. Sim ou não? Quem deveria ungir Paulo? O pastor presidente do ministério, que era Pedro. Mas Jesus não vai falar com Pedro. Então o vice-presidente João, mas Jesus também não vai falar com João. Para ungir Paulo, o Senhor vai na casa de um profeta. O seu nome é Ananias. Ananias está em casa, lá quieto, e vem o Senhor e diz assim: Ananias, pois não, Senhor, se levanta, porque você vai em um lugar agora ungir um homem para mim. Eu imagino Ananias, o Senhor, mas é a convenção, Senhor. Ananias, não discute, é você quem vai ungir ele. Ananias pega o chifre de azeite, a pastinha, a carteirinha da igreja. Quando ele põe a mão na maçaneta, ele resolve fazer uma pergunta. Não devia ter feito: Senhor, qual o nome do homem que eu vou ungir? E o Senhor grita: o ex-Saulo de Tarso. Ananias deve ter aberto a porta, olhado, ver se ninguém escutou aquela heresia. Voltou para dentro, deve ter colocado o chifre de azeite num canto. Senhor, vamos conversar direito. Esse aí não é aquele? Exatamente, é aquele. Não é assassino? É assassino. Não é perseguidor? É perseguidor. Mas ele não presta. Oh, glória. Eu imagino Deus se ajeitando no trono, dizendo assim: ó, a criatura querendo dar conselho para o Criador. O infeliz enxerga só um palmo à frente do nariz. Eu enxergo a eternidade passada e a futura.
E quando a eternidade acabar, eu ainda continuarei sendo Deus. E ele quer falar para mim que não presta, está dizendo que a minha decisão está errada. O Senhor deu um grito do céu e disse assim: Ananias, não presta para você, mas para mim, ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. E assim inicia a trajetória do apóstolo São Paulo. Ele começa a pregar por ali, até que a notícia chega em Jerusalém. Aí começam as confusões. Quando o ministério de Jerusalém ouve falar que tem um avivamento lá perto da beira-mar, e tem um tal de Paulo pregando, os pais da igreja vão para lá para ver quem é que está pregando. E aí dá um tumulto, porque quando Pedro e João assistem Paulo pregar, os dois se confabulam e dizem assim: ele tem mais do que nós. Nós temos o que ele tem, mas ele tem aquilo que nós não temos. Nós temos a graça para pregar. Pedro e João eram pescadores, eram homens extremamente pobres, limitados. As suas cartas, apenas uma delas foi escrita pela própria mão, que é o Apocalipse, escrito pela própria mão de João, porque João viveu até 90 e poucos anos de idade e conseguiu, no final da sua vida, aprender a ler e a escrever. Todas as cartas escritas por eles foram ditadas. Os discípulos a quem escreviam, porque eram homens iletrados, eram homens santos, cheios do Espírito Santo, mas sem cultura nenhuma. E agora eles estão assistindo um erudito pregar, porque Paulo era advogado. Quando a Bíblia diz que ele era doutor da lei, alguns pensam que ele era sacerdote. Ele não podia ser sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Então, quando a Bíblia diz que ele era doutor da lei, a Bíblia está dizendo que ele era doutor em leis. Ele era advogado. Imagine você num tempo onde Israel está preso por Roma, a maioria das pessoas não sabem ler nem escrever. Esse judeu, além de ser advogado, é poliglota. Ele vai escrever mais tarde: eu falo mais línguas do que todos vós. E os irmãos entram no mistério, né? Achando que ele está falando em línguas estranhas. Não, ele era poliglota, ele conhecia idiomas. Ele era da aristocracia judaica, ele tinha cidadania dupla. Ele era judeu e romano. A família dele era uma família rica. Então Jesus vai na contramão da avenida, porque ele traz 12 apóstolos simplórios. E agora ele pega um 13º, que é rico, que tem cultura, que é um erudito para falar, e enche ele do Espírito Santo. Pedro e João ficaram apavorados. Quando termina o culto ali, eles chamam ele e dizem: irmão Paulo, a sua vinda para o nosso reino é uma bênção, porém, com o Senhor perto de nós, todos nós estamos arriscados a morrer. Porque quando Roma descobrir que o Senhor que foi enviado para matar agora é um de nós, eles vão querer matar todos nós de maneira muito violenta e mais rápida. Então, Senhor, por favor, se esconda até a poeira abaixar. Até a poeira? Quanto tempo leva para um escândalo ser diluído? Quanto tempo leva para uma pessoa esquecer alguma tragédia? Paulo obedeceu porque era novo crente. Todo novo crente obedece o pastor. E ele voltou para a cidade de Tarsite, ou a cidade de Tarsis. A tradição diz que quando ele entrou na casa dele, ele entra maluco por Cristo. E ele começa a pregar para o pai, que era um homem rico, para a mãe. E ele provoca um tumulto em casa, e ele é deserdado, porque acham que ele ficou louco. Ao ser deserdado, ele, que poderia atuar em qualquer escritório de advocacia ou em qualquer escola de idiomas, ninguém dá emprego para ele. É por isso que ele sai de casa, é abandonado pela família, e para sobreviver, ele aprende a costurar. É por isso que a Bíblia diz que ele costurava tendas. Ele aprende a costurar para não morrer de fome. É por isso que mais tarde ele vai escrever: nada me separa do amor de Cristo. Nem a profundidade, nem a altura, nem o porvir, nem o passado. O que me separará do amor de Cristo? A fome? A nudez? Nada. Então ele foi testado em tudo. E ele então fica costurando tenda até esperar a poeira baixar. A poeira levou 14 anos para baixar. Quantos anos? Não ouvi direito. 14 anos levou a poeira para baixar. Eu fico imaginando se algum de nós aqui teria paciência de esperar por 14 anos alguém que fez uma promessa para nós cumpri-la. Se algum de nós teria paciência de esperar lá no seu casebre ou lá no seu bairro 14 anos, porque o pastor diz: eu tenho uma chamada na sua vida, porque Deus falou comigo e eu vou lhe consagrar, mas você tem que esperar a poeira baixar.
e a poeira levou 14 anos. Na carta aos Gálatas ele vai falar isso. Ele vai botar para fora tudo que estava aqui dentro. Ele vai dizer para Pedro: vocês me deixaram 14 anos esperando. Por isso que Paulo, quando encontra Pedro, depois de 14 anos, eles têm uma briga. Paulo diz: eu resisti a você na cara, Cefas, porque eles fizeram uma promessa e não cumpriram. 14 anos abandonado pela igreja, 14 anos abandonado pelo ministério. Só que durante esses 14 anos, o dono da igreja e o dono do ministério não abandonaram. Pelo contrário, o Senhor criou uma faculdade celeste e levou apenas um aluno para aprender. É por isso que Paulo depois vai dizer assim: eu conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi ao terceiro céu e ouviu coisas. Ele não viu, ouviu, ou seja, ele aprendeu, ouviu coisas inefáveis que não é lícito contar a qualquer um. Como Pedro não discipulou Paulo, como João não discipulou Paulo, o próprio Jesus discipulou Paulo. E por isso ele se transformou na máquina de guerra do Senhor. E é ele que tudo que vai pregar, por isso todas as vezes que ele vai ensinar, ele faz questão de dizer: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Era a maneira dele dizer para aquela igreja: vocês tinham que me dar e não me deram. Como vocês não me deram, o Senhor me deu. Vai aqui uma palavra para você que é líder de igreja e ministério. Pode todos te abandonar, aquele que te chamou não te abandona nunca mais. Aquele que te vocacionou jamais te deixará vazio e nem sozinho. Pois bem, depois que tudo isso acontece, 14 anos depois, quantos anos eu disse? Há um avivamento em Jerusalém, numa noite de oração, em uma vigília. E levanta um profeta no meio da vigília e diz assim: apartai para mim Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. E cria-se um novo problema. Pergunte qual? Em Jerusalém todo mundo conhecia o irmão Barnabé, um presbítero rico, dono de uma empresa de madeira. Mas ninguém conhecia Paulo, porque ele passou por lá 14 anos antes, e ninguém nunca mais ouviu falar dele. E então os que ouviram a profecia, sabendo que o profeta tinha a honra, o profeta não mente, vamos procurar quem é esse outro Paulo. E entre uma conversa e outra chega uma história que 14 anos atrás, lá na beira do mar, houve um moço que pregou. Mas o nome dele a princípio não era Paulo, era Saulo. Por isso a dificuldade de encontrá-lo. Mapearam e encontraram a sua cidade, Tarsite, e é para lá que vai o irmão Barnabé. E o irmão Barnabé, quando entra dentro da cidade de Tarsite, sai procurando o tal Paulo, que lá na cidade ninguém conhecia como Paulo, só conheciam como Saulo. E depois de falar com algumas pessoas, dando as características, porque alguém se lembrava dele, disseram: ó, tem um eremita, tem um homem bravo, tem um homem extremamente estranho, ele é um costurador de tendas, ele fica ali, ninguém gosta de conversar com ele, porque ele é muito bravo, ele é hostil demais. A tradição diz que Barnabé entra dentro da tenda, onde está Paulo costurando, sentado em cima de suas pernas, ele nem ergue a cabeça para receber, só diz: o que o senhor tiver para costurar, deixa aí, volte daqui 3 semanas e pegue, e eu lhe darei, custa tanto. Ele nem olhava para as pessoas. Aí Barnabé abre a boca e diz assim: irmão Paulo. E como ninguém chamava ele de irmão há 14 anos, ele ergueu a cabeça. E quando ele viu Barnabé, Barnabé disse: estávamos em oração em Jerusalém, e o Senhor se lembrou de ti. E o Senhor disse: apartai para mim Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. Eu vim saber se o Senhor tem coragem de deixar o seu comércio e ir comigo para a obra. A tradição diz que Paulo nada responde. Ele levanta, começa a desmontar a sua tenda, vai lá na rua e monta o que dava para carregar, ele coloca na sua caminhonete, porque a tradição diz que Paulo andava em cima de um dromedário, um camelo, né? O camelo era a caminhonete do tempo, né? Barnabé estava lá no seu jumentinho, mas todo baixinho gosta de carro alto, né? Então ele senta em cima do seu dromedário e diz: irmão Barnabé, estou esperando essa oportunidade há 14 anos, vamos, porque o vaso está cheio. Barnabé e Paulo descem para uma terra chamada Antioquia. Diga comigo, Antioquia. A igreja de Antioquia, Beto, mude a música para mim, era a igreja conhecida como aquela que matava pastores. Não sei se você já passou por uma cidade assim, por uma igreja assim.
Lá no interior nós temos algumas igrejas que são prova para pastores. O pastor tem que ter pacto com Deus, senão ele vai embora. A igreja de Antioquia era uma igreja que matava ministérios, porque o povo era extremamente pobre, e a cor dos judeus de Antioquia estava acima do caucasiano. Então eles sofriam preconceito, inclusive da própria igreja. E ninguém queria pastorear lá, porque quem ia pastorear lá passava fome. E é para lá que a igreja de Jerusalém manda Barnabé. Por que manda o Barnabé para lá? Porque Barnabé é rico, então não tem problema com dinheiro. Barnabé tem um sonho de ser pastor, embora não tivesse habilidade com palavras. Por isso o Senhor mandou Barnabé e Paulo. Barnabé é o administrador do culto, mas Paulo é o pregador, porque é um erudito. Primeiro culto, Barnabé dirigindo o culto, avisando: irmãos, fui impostado aqui pela igreja de Jerusalém, aqui está o meu auxiliar, que é Paulo, nós teremos cultos dia tal, e a notícia começa a esparramar na cidade. Ninguém ia mais àquela igreja, porque era uma igreja que matava profetas. Mas de repente, no primeiro culto, Barnabé dirige, canta os hinos, faz a leitura de algum tipo de texto do Velho Testamento, e então ele diz: com a palavra, Paulo de Tarso. O nanico sabia falar, o nanico tinha conhecimento, só que mais do que conhecimento, ele tinha graça. E não tem nada melhor do que você ouvir alguém que tenha o que falar revestido de graça. Eu sinceramente não gosto muito de ouvir alguém encher linguiça em culto, porque a Bíblia Sagrada é gigantesca demais para alguém vir falar coisinha que não faz sentido. Palavra é palavra, igreja merece o melhor. E quando Paulo está pregando, a glória de Deus invade a pequena Antioquia, e o culto é uma bênção. Barnabé vai lá e faz as anotações, porque ele tem que mandar um recado para Jerusalém: ó, a igreja aqui está uma bênção. Eu dirigi, Paulo pregou, as pessoas se converteram, aquele briefing que a gente manda para a igreja. Segundo culto, a igreja entupiu de gente, as pessoas queriam ouvir o pregador, e a glória de Deus desceu sobre aquele culto, e no meio da glória do Senhor, alguém é batizado com o Espírito Santo. Quando alguém ora em línguas, Barnabé abre o olho e lembra: não, em Jerusalém tem, e ele anota: Jesus batizou com o Espírito Santo aqui também. As coisas estão indo dentro do quadradinho, amém até aqui? Só que aí Paulo se empolga, porque quanto mais gente para pregar, mais o pregador se empolga. De repente, no terceiro, quarto culto, Paulo está pregando, alguém levanta falando em línguas estranhas, porque é batizado. Paulo para o culto e diz assim: irmão, você que falou em línguas, você sabe o que falou? Ele diz: não sei. Ele diz: pois eu sei, o Senhor me deu a interpretação. E quando ele passa a interpretação para a igreja, o temor cai sobre aquele ministério. E eu estou falando coisas que a Casa da Bênção conhece. Apesar que não sei se na Casa da Bênção anda acontecendo como na minha igreja, na Assembleia de Deus, os dons estão desaparecendo. Eu conheci o apóstolo Doriel. Lá em Brasília, ele era respeitado e temido. Uma vez falaram mal dele, ele foi para o rádio e disse: vai acontecer algo amanhã. No dia seguinte, saíram 2 caixões sendo arrastados para o cemitério. Houve um tempo em que a glória de Deus habitava alguns vasos humanos, e as manifestações eram tremendas. Então, quando Paulo interpreta as línguas estranhas, a igreja entra num frenesi de glória. Barnabé arregala os olhos e diz: calma aí, eu não me lembro disso no culto. Mas ele se lembra do dia de Pentecoste, que alguém falava em língua e as pessoas ouviam as pessoas falarem, glorificarem a Deus no seu próprio idioma. Então ele faz um apontamento: em Jerusalém também tem o que tem em Antioquia. Só que depois que os dons começam a manifestar, a igreja entope de pessoas. As pessoas querem vir, não apenas para ouvir, mas para ver Deus operar de verdade. E quando a igreja está cheia, Paulo fica mais atrevido ainda. Nos próximos cultos, não tem só batismo com o Espírito Santo, não tem só interpretação de línguas, também tem profecias. E Barnabé anota: em Jerusalém também tem profecias. Nos cultos seguintes, Paulo fica mais atrevido e começa a ver doentes na igreja, e ele vai orar pelos doentes, e ele coloca a mão sobre os doentes. Quando ele coloca a mão sobre os doentes, eles são curados. Barnabé vai fazer o papel dizendo: em Jerusalém também tem. O Senhor disse: colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. O Senhor está prosperando aqui em Antioquia. Espero que ninguém se escandalize daqui para frente, porque agora vai começar a acontecer coisas que não acontecem em Jerusalém, só acontecem em Antioquia. Como as pessoas foram curadas em um culto, todos os doentes da cidade vêm para o culto seguinte, e Paulo não dá conta de orar por todos. Então Paulo, ai Jesus, pega o seu lenço, chama um diácono. Cadê o
Vagnão, chega aqui, vem cá me ajudar. Vagnão vai ser meu diácono. Irmão, como eu não dou conta de orar por todo mundo, pega esse lenço e coloque em cima dos doentes para mim. Faz isso, faz só aqui nessa primeira fileira. Paulo está orando, Jesus cura aqui, e Jesus começa a curar lá. Começa a curar. O Senhor começa a se manifestar. Muito obrigado, Vagnão. Barnabé se apavora, porque ele começa a lembrar: em Jerusalém ninguém cura usando lenço. Então ele questiona: irmão Paulo, o que é isso? E Paulo diz para ele: o que eu recebi do Senhor. E o que você recebeu do Senhor? Que não existe dom de curar enfermos, existem dons, no plural, de curar enfermos. Uns você cura colocando a mão, outros você cura colocando lenço, outros você cura colocando um copo de água, outros você cura orando por telefone, outros você cura sei lá de que jeito, porque não existe só uma maneira de curar os enfermos. E Barnabé diz: mas lá em Jerusalém não tem. E Paulo diz: mas aqui em Antioquia tem. Porque quem busca recebe, quem bate a porta abre, quem procura encontra. Está na hora de começarmos a buscar poderes e dons sobrenaturais, ou esse mundo não vai acreditar mais em nós. Igreja não é teatro, onde você entra, sorri quando gosta, faz cara feia quando não gosta, aplaude quando te agrada, vai quando não te agrada. Igreja não é como cinema, onde você escolhe o que quer assistir. Igreja ainda é um quartel-general. Nós entramos aqui para fazer o Senhor ser real na nossa vida, e temos que ser ministros de fato da sua glória. Eu imagino o culto da frente. Agora vieram os doentes que nunca saíram de casa. Pergunte para mim: que tipo? Só falam se todo mundo perguntar. Aqueles doentes que alguém dizia não tem cura, pessoas com anomalia física, pessoas que nasceram sem perna, sem braço, sem mão. E quando esses estão na frente, Paulo não se intimida. Ele vai para cima deles, e Barnabé arregala os olhos. E Paulo coloca a mão aqui no toquinho do braço e vai orando. Acredite se quiser, braços iam nascendo, pernas iam crescendo. Barnabé está apavorado porque não tem em Jerusalém. E ele pergunta: irmão Paulo, o que é isso? Ele diz: o que eu recebi do Senhor. Dons de operação de maravilhas. Vou falar de novo, porque tem gente que nunca viu isso. Dons de operação de maravilhas estão à nossa disposição. Está escrito na palavra. Podemos trazer à existência aquilo que não existe, senhoras e senhores. Mas é claro que para isso nós temos que nos desvencilhar da área burocrática da igreja às vezes. Porque a área burocrática consome demais a gente. Os problemas pessoais dos crentes consomem demais o nosso tempo. O envolvimento às vezes com outras coisas tira de nós aquela aptidão que tínhamos para nos dedicar à palavra e à oração. E por isso nós, como líderes, não trazemos mais o céu para a terra. A igreja, ela é guiada. Se você começar a pregar na sua igreja que Jesus é aquele que cura, vai ter curas. Se pregar que Ele batiza com o Espírito Santo, Ele vai se manifestar batizando. Se disser que Ele é o dono do ouro e da prata, a igreja vai ficar próspera. Porque o Senhor respeita a sua atitude, porque você é um líder. E como líder, traga o céu para a terra. Não tenha medo, traga o céu para a terra. As coisas estão indo muito bem, e a glória do Senhor está se manifestando. A igreja de Antioquia se torna da igreja brilhante e linda. É ali que Barnabé e Paulo fazem um acordo. E Paulo, que é o discípulo, ficou maior do que o mestre. E Paulo então vai para a Grécia pregar a palavra. E é na cidade de Corinto que ele planta a igreja mais viva de toda a história. Pense numa igreja que eu sonho pastorear, a igreja de Corinto. Pergunte por quê? Imagine uma igreja que para você chegar na porta dela, para entrar tem que pegar uma senha, com um diácono lá na porta. Pastor, igreja organizada? Não, exatamente pelo contrário. Pense numa igreja onde todo mundo era profeta. E Paulo está pregando, levanta um profeta ali, ele para ouvir o daqui, levanta outro ali. Está os dois profetizando ao mesmo tempo, levanta um terceiro lá no fundo. Então ele é obrigado a falar: irmãos, calma, todos podem profetizar, mas cada um a seu tempo.
Todos podem falar em línguas, desde que o Senhor nos dê aqui alguém que interprete as línguas. Então Paulo começou a educar a igreja de Corinto, tentar transformar ela numa igreja um pouquinho mais organizada. Mas eu acho que era muito difícil. Para entender a igreja de Corinto, só vivendo um momento da igreja. Vamos viver o momento da igreja de Corinto aqui? Nós não estamos mais em Embu nessa manhã, estamos em Corinto agora. Olhe de canto de olho para a esquerda. É de canto de olho, não é para virar o pescoço não. Olhou? Isso. Cuidado, eis aí um profeta. O da direita agora. Eis aí alguém que interpreta línguas. O que está atrás de você, esse tem a palavra do conhecimento. O que está na sua frente, esse cura os enfermos. Aqueles que estão ali têm o dom de discernir os espíritos. Aqueles ali, eles falam em variedade de línguas estranhas. Era esta a igreja de Corinto, porque Paulo, quando plantou essa igreja, ele devotou sobre ela tudo que ele havia conhecido de sobrenatural, tudo que era metafísico, tudo que era sobre-humano, tudo que ele viu lá no terceiro céu, tudo que ele ouviu, ele trouxe e plantou e deu a esta igreja. Por isso a igreja de Corinto foi a igreja mais poderosa de toda a história. Paulo planta a igreja, ensina e viaja. 20 anos depois, quantos anos eu disse? 20. Paulo está em uma viagem e encontra um membro da igreja de Corinto, e ele pergunta: como está a igreja? E o rapaz todo empolgado começa a dizer: a igreja está linda, construímos uma catedral, temos várias congregações. E o velho apóstolo encara o rapaz e diz: você não entendeu minha pergunta, eu perguntei como está a igreja de Corinto. O rapaz tenta se refazer e diz: agora eu entendi. A igreja está bem porque ela abriu hospitais, ela cuida de órfãos, de viúvas, creches, ela está envolvida com a área social. E o velho Paulo insiste: você ainda não entendeu a minha pergunta. Eu estou perguntando como está a igreja de Corinto. E o rapaz, sem saber mais o que falar, diz: eu não estou entendendo. E Paulo começa a dizer: a igreja não são as quatro paredes. A igreja que eu pergunto não é a igreja, a organização. Eu pergunto da igreja organismo. A organização, ela tem CNPJ, direitos e deveres para com o Estado. A organização é dona de imóveis. E se você procurar quem é o dono do imóvel lá no cartório, você vai se assustar, porque esta igreja não está no nome de Jesus. Quando eu fui registrar a igreja que o Senhor me deu, eu fiquei tão escandalizado, Charles. Cheguei lá todo empolgado e disse: moço, eu quero registrar a igreja. Ele pegou a ata, viu as pessoas. Ele disse: quem é o dono da igreja? E eu todo empolgado, disse: Jesus. E ele disse: você tem o CPF dele? E eu falei: não tem. Eu disse: e ele tem CNPJ, empresa aberta? Eu disse: também não. Ele disse: então esse Jesus não pode ser o dono da igreja. Eu disse: como assim? Aí o rapaz do cartório disse: o escrivão, precisa de alguém que fale por essa igreja quando o teto desabar e morrer alguém. Alguém tem que ir preso. Alguém tem que ser punido quando essa igreja não der certo. Por isso tem que ter um homem que é dono dela. Então eu tive que dar o meu documento. Então, embora eu tenha uma igreja, ela seja de Jesus, humanamente falando, eu sou o dono dela aqui. E não é com esta igreja que Jesus se preocupa, viu? A nossa igreja é bonita. Ela tem prédio, ela tem bancos, ela tem conta em banco, ela tem instrumentos, ela tem congregações. Mas quando a trombeta tocar, aquela do arrebatamento, o prédio não sobe, as cadeiras não sobem, os instrumentos não sobem, a conta no banco não sobe, as nomenclaturas que temos, pastor, presbítero, evangelista, bispo, apóstolo, quarto membro da Trindade, não sobe. Só sobe os lavados e remidos do sangue. A igreja verdadeira não é a institucionalizada. A igreja verdadeira às vezes é aquela que nós mal damos atenção a ela, porque a igreja se chama Maria, Marco, João, Charles, Roberto. Esse é o nome da igreja, porque é por esta igreja que Jesus morreu. E então quando Paulo pergunta como está a igreja de Corinto, ele não está perguntando se a igreja cresceu em templo, se ela tem faculdade. Ele está perguntando como está a igreja que ele plantou.
Quando o rapaz entende, a coisa aperta, porque o rapaz é obrigado a falar a verdade, e eu espero que ninguém se escandalize. Ele começa a dizer: Paulo, a igreja não é mais a mesma, os dons desapareceram, a igreja abriu precedentes para pecados grosseiros, e alguns desses pecados a gente não conseguiu achar até hoje um nome. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, Paulo vai dizer: é sabido que há entre vós uma espécie de pecado que nem entre o ímpio tem nome, que um filho dormiu com a mulher do seu pai. Já leram isso, senhores? Pastor, isso não seria incesto? Não, incesto seria se o filho dormisse com a mãe, mas ela não é mãe dele biológica. O pai ficou viúvo, era divorciado, casou de novo, ia para o trabalho, o rapaz arrastava a mãe para o quarto e dormia com ela. E pior, a igreja sabia. E pior, a igreja não tomava uma atitude. Paulo ficou tão irado, ficou com tanta raiva, que ele diz: que esse rapaz seja entregue na mão do diabo. Gente, dá arrepio. Imagina você congregar numa igreja, você escorregar, cometer um pecado, e o pastor dizer: irmãos, essa aí não presta, vamos entregar na mão do diabo. Existem algumas igrejas no Brasil tradicionais que para eles tem um pecado de morte. Sabia disso? A pessoa não pode cometer aquele pecado. Se ela cometer aquele pecado, acabou a vida dela. Ela está condenada ao inferno. Em Ribeirão Preto, há uns 30 anos atrás, eu estava num culto, e Jesus salvou um monte de pessoas, e um homem foi salvo aos gritos. E ele chegou perto do púlpito e chamou o pastor, ele contou a história dele. Aí o pastor no microfone disse: esse moço aqui pertence a uma igreja, e a igreja diz que ele não tem perdão, porque ele cometeu um pecado muito grave, e ele está atormentado, ele disse que não dorme de noite. Vamos orar para Jesus perdoá-lo agora? Nós oramos, fizemos tudo que era possível. 2 dias depois, em Ribeirão Preto, tinha um programa de rádio, chamava Balanga Beiço. Pense numa tragédia. Chama Balanga Beiço, e o locutor dizia: Balanga Beiço. E o rapaz falou: encontrado um homem em sua casa enforcado, e ele deixou uma carta, e na carta ele diz: como não há perdão para mim na terra, eu prefiro saltar dessa vida para a morte, porque para que viver aqui se eu já estou condenado? Com base nessa história de Paulo, algumas igrejas até hoje fazem isso. Paulo entregou o rapaz na mão do diabo. Ah, Jesus. Ele escreveu essa carta 20 anos depois de ter plantado a igreja aos Coríntios. Interessante é que 9 meses depois que ele escreve a primeira carta, ele escreve a segunda. A diferença entre a primeira carta e a segunda carta de Paulo está exatamente em 9 meses. Quantos meses eu disse? 9 meses é uma gestação. Depois que Paulo mandou esta carta, entregando o rapaz na mão do diabo, Charles, aconteceu alguma coisa com ele. Ninguém sabe explicar até hoje o que aconteceu com ele. Ele só vai dizer: foi-me dado um espinho na carne. Não era um espinho no espírito, não era um tormento na mente, não era um espinho na alma, era um espinho na carne. Aí as pessoas fazem e confabulam ideias: o que será o espinho na carne? Eu não vou nem entrar por esse mérito, senão a gente sai daqui maluco. Era na carne, era algo que o atormentava. Como Deus deu a ele muitos dons, para equilibrá-lo, para que ele não se achasse um semideus, foi dado a ele algumas fraquezas, e esta fraqueza na carne se manifestou durante esse período, após ele ter excomungado o rapaz. E então ele, para fazer um meia-culpa, ele manda uma carta aos Coríntios. Ele começa a segunda carta aos Coríntios dizendo assim: que o Deus das misericórdias, vou falar de novo, que o Deus das misericórdias. Alguém sabe o que é o significado da palavra misericórdia? O Vagnão, vem cá de novo, é você mesmo. Chega aqui perto de mim. Fique olhando aqui para mim de frente. A palavra misericórdia, ela é a junção de 2 palavras em latim. A palavra miseris e a palavra córdia. O que é miseris? Miseris vem de miséria. E miséria significa podridão,
sujeira, mau cheiro, coisa que não presta. Isso é miseris. E córdia, córdia é coração. Então o que é misericórdia? Misericórdia é pegar o miseris, caído, sujo, podre, mal cheiroso, e colocar no coração. Eu me emociono. Isso é misericórdia. É pegar o caído, o desgraçado, o sujo, e colocar ele dentro do coração. Só que Paulo, na primeira carta, não teve misericórdia de ninguém. O apóstolo, o fundador da igreja, o pastor, o líder, aquele que inspirava, que curava, que fazia o céu descer na terra, entregou um menino nas mãos do diabo, porque o garoto era um ser humano. A palavra ser significa entidade invisível, e a palavra humano vem de humus, e humus é terra misturada com esterco. E eu não preciso falar para vocês o que é esterco. Isso é o ser humano. O ser humano é um espírito que habita dentro de uma carcaça podre, uma carcaça suja, uma carcaça rodeada de pecados. Eu li a Bíblia 33 vezes de capa a capa. Um dia eu comecei a catalogar os pecados e eu parei. Cheguei em 740 tipos de pecado. Vou repetir, 740 classes de pecado existem aqui dentro, senhoras e senhores. Pecado contra si, contra o próximo, contra o espírito, contra o céu, contra a terra, contra Deus, contra os anjos, contra a natureza. Pecados de pensamentos, de ação. 740 classes de pecado. É impossível não pecar. E embora nós nos escandalizemos com o pecado de alguns, e não nos escandalizemos com o pecado de outros, porque para nós existe pecadinhos e pecadões. Um deles é o adultério, é o que a igreja mais tem pavor, né? Adulterou, tem que ser excluído. Aí você vai perguntar para o dono da patota, vai perguntar para Jesus: Jesus, o que é adultério? Ele vai dizer assim, ó, adultério é você olhar e desejar. E se no seu coração você cobiçou, você já adulterou. Eu nunca vi ninguém ser excluído porque pensou. Você já viu? Nunca vi ninguém ser punido porque desejou. Então a igreja faz essas separações, pecadozinho, pecadozão. Senhoras e senhores, não existe nada que você possa fazer para ser salvo, a não ser acreditar na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Por isso Paulo diz, a salvação não vem de vós, é um dom de Deus. Não é de vós para que você não se glorie. Eu posso me salvar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque já já vamos participar da Santa Ceia. E eu não sei vocês, eu venho de uma igreja extremamente tradicional, e eu me lembro que quando garoto, quando chegava o dia da ceia, me dava desarranjo intestinal, medo, pavor. Porque lá na nossa igreja nós tínhamos umas profetisas, tinha umas duas lá que sangue de Jesus tem poder. Você ri porque não era você. Quando a irmã Dalva, Charles, levantava de olho fechado, ela era bem redondinha assim, coquezinho na cabeça. Quando ela levantava, começava a orar em línguas e começava a dizer: tu dizes que me amas, tu não me amas, tu me enganas. A metade da igreja perdia as forças nas pernas. Falei: Jesus, sou eu. Quando ela mirava o grupo de jovens, eu nem esperava, eu já levantava e ia para frente do altar. Um dia eu dobrei o joelho e o menino falou: o que você está fazendo? Eu nem sei. Ela veio para o meu lado. Ai, Jesus, bendita seja esta geração que não passou por isso. A Santa Ceia não pode ser um culto de tristeza. O mais fraco soldado entrou aqui. Poderia ter morrido lá no campo de batalha. Foi ferido de morte, mas entrou aqui dentro. Entrou arrastando, entrou chorando, mas entrou aqui dentro. Sabendo que poderia tomar um puxão de orelha do general, entrou aqui dentro.
perdeu lá fora a sua espada, mas entrou aqui dentro. Aí o general manda dizer: soldado ferido em batalha não é morto, recebe medalha. Vou repetir: soldado que vem no culto de ceia, ainda que machucado, não recebe pedrada, recebe medalha no peito. Oh, aleluia! Já estou terminando. Eu queria saber o que aconteceu com o meu líder, o meu herói Paulo, que fez ele retroceder. Eu só sei que foi algo tão violento, Charles, que ele mesmo não faz aquilo que ele ensinou. Se alguém na igreja está fazendo alguma coisa errada, em pecado, chame atenção em particular. Se continuar, chame ela com algumas testemunhas. Se não der certo, leve à igreja. Se o problema dele é na carne, se é um espinho na carne, é uma fraqueza. Ele desenha, olha o que ele diz: é como um mensageiro do diabo, que me esbofeteia. Você sabe o que é tomar um tapa na cara para um judeu? É a maior humilhação que ele pode levar. Dar um tapa na cara do judeu é você dizer assim para ele: está chamando ele para briga, para a morte. Ao receber o esbofeteamento, em algumas traduções diz: é como um mensageiro de Satanás que me esbofeteia e me joga no chão. Se ele se joga ele no chão, ele não está se jogando. Um acidente fez ele cair. Paulo está dizendo: o espinho na carne me deixou caído, envergonhado. O diabo só tem uma força para usar contra nós, chama-se acusação. Pode ser um monstro, um diabo de 6 metros de altura, parecendo o exterminador do futuro. Se ele estiver aqui do meu lado agora, por mais força que ele tenha, ele não consegue tocar um dedo em mim. Primeiro, porque o sangue de Jesus me cobre. Segundo, porque o anjo do Senhor acampa ao meu redor e me livra do mal. Terceiro, porque o Espírito Santo mora aqui dentro. Então o diabo não pode me tocar. Mas quando eu peco, abre uma brecha na minha armadura, e ele não podendo me tocar, ele lança setas aqui de acusação. A pior prisão que existe é a prisão da consciência. O salmista gritou: tira a minha alma da prisão. A alma é etérea. Como é que pode existir um lugar que possa prender a alma etérea? Ela é translúcida, ela atravessa paredes. Mas o salmista encontrou uma prisão que prendia a alma dele. Que prisão é essa? Acusação. E o diabo, sendo pai da mentira, para nos acusar não precisa mentir, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da a alma que pecar essa. O salário do pecado é a quem nos livrará? Quando o diabo acusa, e Paulo está com esse problema, porque ele está com um espinho na carne, ele deveria procurar Pedro, sim ou não? É o pastor da igreja. Por que ele não procurou? Vai, pensa comigo. A Bíblia foi feita para isso, você ler e imaginar. Paulo não procurou Pedro, porque se ele procura Pedro, a disputa que havia entre os dois, Pedro ia chorar, ia dizer: irmão Paulo, que situação. Paulo, nós vamos orar por você, o senhor vai ficar 3 meses de banco. E nesses 3 meses, todas as igrejas plantadas vão saber que o senhor caiu. Mas daqui a pouco, Jesus vai ter misericórdia, vai te levantar de novo. E se isso acontece, nós tínhamos perdido a metade da Bíblia Sagrada. Quem é que quer um livro escrito por um pecador? Como Paulo não procura Pedro, ele vai procurar quem chamou ele. Senhor, fala Paulo, estou pensando em me afastar do Evangelho. Por quê, Paulo? Porque eu tenho um espinho na carne. Eu sei, Paulo, fui eu que te dei. Como assim? É, Paulo, fui eu. Nada acontece na sua vida por acaso. Não existe um dia que você diga assim: eu surpreendi Deus. Tudo acontece por um propósito. Eu permiti. Senhor, mas eu estou com vergonha. E o que você pensa em fazer? Parar.
Não dá mais, eu vou ser hipócrita, porque eu ensino, mas não vivo o que eu ensino. Quando ele termina de desabafar, Deus diz assim: Paulo, eu só tenho uma palavra para você. Qual é, Senhor? A minha graça. A minha graça te basta. Paulo é intelectual, ele não consegue entender isso. Como assim a sua graça me basta? Vou te explicar. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso aqui é complicado, isso aqui é filosófico. O poder de quem? Não é do governo? Poder de quem? Do arcanjo Miguel? Do arcanjo Gabriel? Não. Poder de quem? Mas Deus não tem todo o poder. Se Ele tem todo o poder, como é que o poder dele pode ser aperfeiçoado? Aperfeiçoar é melhorar, é fazer o poder se tornar mais poderoso. É isso que Deus está dizendo. O meu poder se aperfeiçoa quando você sobe o monte e ora, sim ou não? Quando você jejua, sim ou não? Quando você prega, quando você canta, quando você dizima, quando você oferta. Não, o poder de Deus não oscila enquanto você vive como crente normal. Mas quando você tomba e procura nele ajuda, aí ele diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vou dar um exemplo prático. Quem é mãe, quem é pai aqui, levante a mão. Quem lembra do filhinho, da filhinha quando bebezinho? Filhinho e a filhinha choravam muito? Lembra quando eles faziam cocô? E a senhora pegava a fralda e queria mostrar para o maridão, e o maridão chamava o Juca. Lembra quando a criancinha dava trabalho de noite? Foi um parto, literalmente, depois que o bebê nasceu. Sim ou não? Aí o bebê virou adolescente. Quem tem filho adolescente? Meus pêsames, meus sentimentos. Nem tudo é perfeito na vida. Já tentou tirar o celular da mão dela? Já tentou tirar a bola dele? É um inferno na terra. Eles andam de nariz empinado, acham que não precisam de você para mais nada. Vai dormir na casa dos outros, vai, some, não tem hora para chegar, toda aquela história. Aí você olha para eles e vê qualquer bebezinho e diz assim: que saudade. Mas eles não faziam cocô, choravam, você tinha que correr para o hospital. Por que você sente saudades? Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque quando eles eram bebês, você era pai de verdade. A senhora era mãe de verdade. A gente só pode ser pai e mãe do filho que precisa. É Deus dizendo: eu só posso ser Deus daqueles que precisam. Quem sobe o monte e ora, nem precisa de mim mais, nem precisa estar na ceia, literalmente falando, não precisa. Quem não peca, quem ora, jejua, está numa posição de santidade, nem precisa vir muito à igreja, porque ele já está quase perto do céu. Quem precisa entrar no hospital é o doente, é o caído, é o machucado, é o leproso, é aquele que o mundo não quer. É para isso que existe igreja. Igreja não é para condenar, é para pegar aquele condenado e absolvê-lo. É a pessoa entrar aqui como lixo e sair daqui em luxo. É entrar caído e o Senhor colocar de pé. É para isso que serve o culto. Deixa eu te dar um conselho: não deixe de participar da Santa Ceia hoje não. Ah, pastor, mais o quê? Está escrito: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. E quem é digno de comer? Quem é digno de beber? Comer indignamente, a Santa Ceia, é você comer sem saber o que está fazendo. É você comer rápido, olhando para o relógio, dizendo: nossa, não acaba isso aqui, eu tenho que ir para casa assistir o Big Brother. É você comer olhando o irmão do lado, para depois você falar: o irmão não comeu. O que será que ele fez? Onde tem fumaça tem fogo. Isso é comer.
Isso é participar da ceia indignamente. Agora, se você está com seu coração quebrantado, se você caiu, machucou, passou por um erro, mas está aqui dentro, ainda que poderia ter sido revelado o seu erro aqui, você entrou aqui dentro, por favor, participe da ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Não é alguém examinar você, não é alguém dizer, você está proibido de participar da ceia. Ninguém tem esse direito, ninguém, nem pastor, nem pastora, nem igreja, nem religião. É claro que alguns ainda determinam, mas não se pode. O exame é pessoal. E aí eu termino dizendo, quais são mesmo os elementos da ceia? Isso aqui é de verdade? Posso pegar um? Esse aqui é o... E o pão representa o quê? O corpo de quem? Nós somos antropófagos. Nós comemos a carne do nosso Deus. E a uva representa o quê? O sangue de quem? Nós bebemos o sangue de Jesus, nós somos vampiros. Há um simbolismo nisso. Quando Jesus pegou aquele pedaço de pão e disse, esse é o meu corpo, Ele estava dizendo, o corpo de vocês não presta para nada, porque todos os pecados se dão na nossa carne. O corpo de vocês está em deterioração, mas o meu corpo é perfeito, porque eu não pequei. Todos pecaram, menos eu. Quem peca merece morrer, quem não peca merece viver. Eu mereço viver, vocês morrer, então eu vou trocar de lugar com vocês. Eu morro para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Olha que coisa bela. E o vinho representa o quê? O sangue de quem? De Barrabás? De quem? E o sangue de Jesus serve para quê? O que a Bíblia diz sobre o sangue? Serve para purificar os pecados, para perdoar os pecados, para cobrir os pecados, sim ou não? Mas o pecador não pode participar da ceia, porque ele errou, tombou ou caiu. Me explique isso. Se o sangue é para perdoar, se o sangue é para cobrir, a gente impede as pessoas de participar dele. E Jesus disse, quem não participa do meu corpo e do meu sangue, não tem vida, e nem parte comigo. Aí a gente exclui uma pessoa por 1 ano, 2 anos, 6 meses, e se Jesus volta nesse íntere? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Jesus termina dando uma palavra que é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. Ele diz assim, aí Jesus, não é Jesus que diz, é Paulo. E então eu entendi, compreendi tudo que Deus quis dizer, que quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Isso aqui é maluquice. Quando eu estou fraco, eu sou forte. Por que quando você está fraco, você é forte? Porque quando você está fraco, Jesus te pega no colo. Lembra quando você estudava e todo mundo vinha brigar com você e chegava o irmão mais velho? Aí o irmão mais velho ficava atrás de você e você vinha com aquele peitinho parecendo uma rolinha que caiu de uma árvore. Vem, me encara. Um sopro te derrubava, mas o seu irmão mais velho estava aqui atrás. É isso que Paulo está dizendo. Quando eu estou fraco, ele está aqui atrás de mim. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. E eu encerro aqui. O verbo estar é passageiro. O verbo ser é eterno. Quando eu estou fraco, você está, você não é. Você está triste, mas você não é triste. Você está aprisionado, você não é prisioneiro. Você está caído, mas você não é o caído. Você está
O que você está agora de manhã, de tarde pode não estar mais. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Verbo ser, verbo eterno. Você é forte por natureza. O Senhor te trouxe nesta manhã de ceia só para te dizer: vai dar tudo certo. Seu ministério vai prosperar. E chegará o tempo em que Deus vai te levantar com força. E se nessa semana, nesses dias, as coisas não deram muito certo, e você entrou aqui meio caído, titubeado, que esta palavra te coloque de pé. E quando passar a ceia, não vire as costas. Tenha coragem de encarar os seus medos. Tenha coragem de encarar a sua própria existência. E lute para melhorar. Faça de tudo para não errar. Mas se errar, lembre o que João disse: não pequeis, filhinhos, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Posso ouvir um amém na igreja? Incline a sua cabeça por um minuto. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, porque eu sei que o Senhor está aqui nesta manhã, e o Senhor falou conosco profundamente. Prepara a nossa alma, prepara o nosso espírito, porque o corpo, Senhor, às vezes é uma loucura. Nos dá nesta manhã uma consciência limpa. Libera o seu perdão sobre nós, porque quando os seus filhos forem participar da Santa Ceia, vai haver um renovo do céu sobre nós. Pai, eu acredito que o Senhor vem buscar uma igreja viva, e esta igreja só pode ser viva se ela estiver rodeada pelos dons do Espírito Santo e fazendo a sua vontade. E o Espírito Santo só descerá se a igreja fizer um pacto de pureza e de santidade. Então, Senhor, tudo que preguei nesta manhã, que crie raízes dentro do coração dos seus filhos, e um tempo de paz, de alegria e de graça desça sobre todos. É o que eu te peço agora e sempre. Toda a igreja diz: quem pode